Tanto a osteoporose como basicamente qualquer patologia, os médicos mandam para o Pilates ou para a piscina. Quer dizer que o meu corpo produz brufeno enquanto eu treino. A dor é sempre real. Nós damos porrada, não há descanso, mais cedo ou mais tarde vai haver ali uma lesão. Ok? Às vezes não há uma explicação, é só um masoquista. Isto é o que o teu corpo tolera neste momento. E quando tu tens uma lesão é porque tu ultrapassaste um bocadinho aquilo que o teu corpo tolera. Se os três tivéssemos uma entorse no tornozelo, os três íamos ter uma experiência diferente de dor. Se não houver dor, se não houver inchaço, se não houver limitação de movimento, normalmente não há problema. Minha mãe enganou-me estes anos todos quando eu fazia isto por prazer e ela me dizia: vais ter problemas. Se começarmos sem base, os resultados vão ser assim. Ou seja, nem curas o teu problema, nem estás a treinar com uma boa intensidade. Nem sequer sei o que vou fazer, eu vou ter que perguntar, ou vou ter que ver, ou não sei o quê. Então não vou. Tu sem um plano estás no escuro. Carlos, para quem começou a ver este podcast, porque é que devia ficar até ao fim? Para quem quer ficar a entender um bocadinho mais sobre a dor, como é que ela funciona, e também para perceber como é que o nosso corpo é muito mais tolerante do que aquilo que nós pensamos, acho que deve assistir até ao fim, que vai ficar a entender melhor. Grande ideia, começas por dar aí, que é o nosso corpo tolera muito mais dor do que aquilo que nós pensamos, porque eu sou muito interessado por perceber um bocadinho mais acerca disso. Carlos, tu vens da área do treino pessoal, és personal trainer, mas estás muito, tal como tu disseste, para as pessoas que querem saber sobre dor, especializa-se numa área muito específica que é não o treino geral, mas que as pessoas entendam um bocadinho melhor o que é a dor no meio daquele processo todo que é o treino. Porquê? Porquê é que vais... porquê esse interesse na dor? Tem a ver com duas coisas. Primeiro, eu próprio já tive vários tipos de lesões e também algumas patologias associadas e comecei a estudar um bocadinho sobre. E mesmo quando eu comecei a trabalhar na área, era mais fácil para mim fazer valorizar o meu serviço a essas pessoas do que a outras. Ou seja, a minha facilidade de venda, digamos, era melhor para quem precisava, porque eu via mesmo que a pessoa precisava de mim. Então para mim tornou-se mais fácil. E conforme esse tipo de pessoas foram vindo, a coisa foi andando, foi fazendo mais formações nessa área, assim. Carlos, o que é a dor e como é que ela se processa? A dor é uma experiência sensorial e emocional e basicamente é o nosso cérebro que quer evitar um perigo potencial ou real. Ou seja, nós podemos ter uma experiência de dor, mesmo que não haja nenhum dano tecidual, da mesma forma que podemos ter algum dano tecidual e não experienciar dor, ok? E nós temos dois tipos de dor, que é uma dor mais aguda e uma dor depois persistente, ou seja, que se prolonga ao longo do tempo. Uma dor aguda é, por exemplo, quando nós vamos tocar numa chapa quente, por exemplo, e há uma reação para nós tirarmos a nossa mão, para não agravar o problema que nós teríamos se mantivéssemos a mão lá, certo? Já uma dor persistente nem sempre tem uma razão lógica para estarmos a continuar a sentir, porque mesmo depois de não haver qualquer tipo de dano no nosso tecido, nós podemos continuar a experienciar essa dor. E isso deve-se um bocadinho à sensibilização, ou seja, uma das coisas que pode ter acontecido é, se nós experienciarmos muitas vezes dor naquela determinada zona, o nosso corpo pode tornar-se eficiente a dizer que sente dor, mesmo quando já não tem ali a dor, ok? Isso é muito interessante e eu vou adicionar aqui uma questão que eu sou especialista em fazer perguntas aos convidados que eles não estão à espera. E fibromialgia. Não entrando pela parte técnica ou especialista da parte, porque não é necessário, mas o que é fibromialgia e como é que ela se liga a essa parte da dor que nós pensamos que temos? Fibromialgia é muito complicado de explicar, sinceramente, porque fibromialgia, quando me aparece um desses casos, é o mais complicado porque não há uma coisa que eu consiga pegar e ver que, ok, se fizeres isto vais melhorar. Não, é quase, tipo, fibromialgia esquece. Mas Acho pode treinar força, ou não? Pode, mas tipo, a fibromialgia é a cena que eu menos percebo, sinceramente, porque não consigo ver uma coisa que vamos fazer isto e vais ter esta melhoria. A relação de causalidade não existe? Eu faço esta pergunta porque eu tenho pessoas próximas que foram diagnosticadas com fibromialgia e eu, bastante cético em tudo, como sou,
A primeira coisa que fui fazer foi ler um bocadinho acerca do assunto e os estudos que haviam, e aquilo que se percebeu, que se concluiu, é que a fibromialgia realmente existe. A pessoa não está a mentir, ela está a sentir dor, Sim, mas que é um processo totalmente produzido pelo cérebro e não propriamente por um problema físico que tu tens. Tu sentes a dor, sim, mas é o teu cérebro que está a criar aquilo através da parte neurológica. sim. A dor é sempre real. Mesmo quando nós vemos alguma coisa que supostamente aquilo não devia gerar dor, a dor é sempre real. A pessoa sente sempre. Ahm, e a dor é sempre uma informação enviada pelo cérebro, ok? Então, se o cérebro perceber que há ali algum perigo ou ameaça, ele vai enviar dor para tu evitares aquilo, ok? Mas não há uma explicação muito lógica para a dor. Imagina, ah, vou-vos contar um caso de... Foi um artigo, salvo erro em 1995, contaram um trabalhador pisou numa obra um prego de 15 centímetros, tinha uma dor agoniante. Durante o transporte na ambulância até ao hospital estava sempre a berrar, mesmo qualquer solavanco tinha sempre muita dor, não sei o quê. Deram-lhe analgésicos e tudo mais. Quando foi para a sala de cirurgia, tiraram a bota e nem sequer tinha tocado em nenhum tecido. Percebes? Então, aí outro exemplo. Fizeram também uma experiência de meter um capacete nas pessoas e diziam que aquilo era um estimulador e tu ias usando um medidor de intensidade. Supostamente tu estavas a aumentar e à medida que aumentavas, a pessoa dizia que tinha mais dor. Na realidade, aquilo era um capacete plástico que não tinha função nenhuma. Ou seja, só o facto de veres uma intensidade a aumentar, a pessoa dizia que tinha mais dor, mesmo não estando a acontecer nada. Interessantíssimo. Então vem muito da nossa mente, de como processamos aquilo que nos dizem. Sim, também. Uhum. Como é que as lesões nascem? Como a lesão ocorre? A lesão pode ocorrer de principalmente três maneiras. Pode ser de um trauma direto, uma lesão desportiva ou assim, de sobrecarga, ok? Ou seja, de se nós passarmos os limites daquilo que os nossos tecidos conseguem tolerar, e também do uso excessivo, ou seja, nós damos porrada, não há descanso, mais cedo ou mais tarde vai haver ali uma lesão, por causa de estarmos sempre a dar um estímulo e não dar tempo de recuperação dos nossos tecidos. Uhum. E como é que lidamos com uma lesão? Qual é que é a melhor forma? Primeiro é aceitá-la, perceber, ok, temos uma lesão, e a partir daqui vamos ver o que é que nós podemos fazer. Quais é que são as limitações que esta lesão me está a causar? O que é que nós podemos fazer apesar dessas limitações? E gradualmente vamos introduzindo o exercício, tentando melhorar a amplitude, tentando melhorar a força, e gradualmente nós vamos conseguindo melhorar tanto a nossa funcionalidade, e isto vai ajudar a recuperar a lesão. Uhum. O que dizer sobre os milhões de centenas de mortais que dizem que o treino de força faz mal? Ou que não podem treinar porque têm uma lesão? É assim, eu discordo completamente, não é? Sim. Mas porquê é que quando há uma patologia ou uma lesão há um bocadinho de medo do treino de força? As pessoas normais que não treinam, normais entre aspas, Sim. o que é que elas pensam? Vão para ali levantar pesos. Então eu estou aleijado, não vou pôr pesos em cima de mim e vou-me aleijar mais. É isto que as pessoas pensam. Então o que nós temos que fazer é educar a pessoa sobre a dor. Tipo, fazer perceber o que é a dor, ou qual é que é a sua patologia, o que é que aquilo pode limitar ou não. Porque às vezes o que nós vemos no exame de imagem não é o que está a causar a dor à pessoa, ou a impossibilidade. Por isso, primeiro, eu no meu caso faço sempre a avaliação, ver o que é que realmente a pessoa tem de limitações, tanto de força como de mobilidade ou não, e a partir daí vamos construir um plano para gradualmente melhorar toda a funcionalidade da pessoa. Uhum. Eu já tive, como eu sou meio maluco a treinar e gosto sempre de levar o corpo ao limite, já tive vários problemas, por exemplo, nas articulações. Uhum. E eu tendo a ser teimoso e a acreditar que eu os resolvi treinando. Eu estaria minimamente correto ao pensar dessa forma. Depende do tipo de problema. Porque, lá está, se for uma lesão de sobreuso e tu continuas a dar demasiado uso, pode ficar algo mais permanente, digamos, percebes? Uhum. Agora, sempre que tu treinas, tu vais melhorar outras questões que vão ajudar na lesão. Tipo, eu costumo dizer às pessoas que se nós lhe dermos condições para ela melhorar, o corpo trata o problema por si. Tu vais aumentar a circulação sanguínea, vais ter um conjunto de coisas que o teu corpo vai mandar para aquela zona que vai ajudar na recuperação.
E isto acontece por causa de estás a treinar. Enquanto que se tu parares de treinar, tu não estás a fazer nada, só estás à espera que o corpo resolva, mas não lhe estás a dar grandes condições para isso. E para além disso, corres o risco de aumentas mais o risco de tu voltares a ter uma lesão. Porquê? Quando tu descansas demais. Porque se tu descansares, imagina, isto é o que o teu corpo tolera neste momento. E quando tu tens uma lesão é porque tu ultrapassaste um bocadinho aquilo que o teu corpo tolera. Se tu descansares, a tua capacidade vai diminuir, ok? Porque deixaste de estar aquele estímulo, o teu corpo já não vê necessidade de ser tão forte, tão capaz como estava naquela altura, então o nível dele vai baixar. Quando tu vais voltar a treinar, a probabilidade de passares este nível é maior, ok? Porque tu pensas que estás ali, mas já não estás, então é mais fácil passar o limite do teu corpo. Uhum. O limite que o teu corpo aguenta de dor é expansível? Sim. Ele vai melhorando a sua capacidade de resiliência, sim. Como é que eu consigo treinar esse aumento, esse limite? Expondo. Tipo, à medida que tu vais expondo mais intensidade e vais explorando mais amplitudes e posições, o teu corpo vai se tornando mais forte nelas. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito na minha prática, por exemplo, problemas de coluna. As pessoas têm muito medo da flexão da coluna. Sejamos honestos, todo mundo vai fazer flexão da coluna em algum momento do seu dia. Então eu digo-lhes assim, se vamos fazer este tipo de movimento no nosso dia-a-dia, é melhor que sejamos fortes nele, para quando acontecer, não sentirmos aquela dor ou aquele incómodo, ok? Até porque a pessoa pode ter ficado sensibilizada àquele tipo de movimento. Por exemplo, aquela pessoa que sentiu uma dor a fazer um deadlift, por exemplo, nas costas, e associa que foi por uma flexão na lombar. E foi tirar um raio-x e viu ali uma hérnia disco. A hérnia disco podia já estar a existir lá e não ter dor nenhuma. Só que a pessoa sentiu a dor a fazer aquele movimento, pode associar que foi a flexão na lombar que causou aquilo, e a pessoa vai ter um bocadinho de medo tanto de fazer o deadlift como fazer a flexão da coluna, porque pensa, se eu fizer isto vai-me voltar a doer, ok? Uhum. E uma coisa engraçada da dor. A dor, ela depende muito entre nós, tipo, se os três tivéssemos uma entorse no tornozelo, os três íamos ter uma experiência diferente de dor. E para além disso também depende do contexto, ok? Imagina, se eu tiver uma entorse, estou a correr, a fugir de um ladrão que tem com uma arma. Se eu tiver uma entorse, naquele momento eu não vou ter uma experiência tão grande de dor, porque o meu corpo pensa assim, é mais perigoso tu levares um tiro e morreres do que agravares um bocadinho a tua lesão no tornozelo. Por outro lado, se eu estou num ambiente completamente normal, estou só a caminhar, torci, ok, ali vai-me dizer tens dor, para tu não pôres peso em cima do teu pé e não agravares o problema, para não demorares mais tempo a recuperar, ok? Ou seja, a tua mente tem mesmo um papel forte na tua percepção de dor, não é? Tem. Não tinha essa noção. Ok. E quando o Paulo falou das articulações, eu lembrei-me que às vezes estou a subir as escadas e ouço sempre um barulhinho que eu chamo uma pipoca, porque parece uma pipoca. O barulho de uma pipoca a ser feita. Quando é que isso deve ser preocupante? Porque eu não sinto dor, não é? Mas isto acontece sempre. Uhum. As crepitações ou estalos, na maioria das pessoas não tem problema, porque se não houver dor, se não houver inchaço, se não houver limitação de movimento, normalmente não há problema. Agora, se houver uma destas, a dor, inchaço ou alguma limitação, aí sim convém procurar um médico, tentar perceber porque é que aquilo está a acontecer, qual é que é a causa. Agora, se não causar nenhuma destas limitações, normalmente não é caso para preocupação. Isso quer dizer que a minha mãe enganou-me estes anos todos quando eu fazia isto por prazer e ela me dizia vais ter problemas. Sabes que é engraçado que houve não me lembro o nome dele, que eu sou muito mau com nomes, mas houve um agora cientista, que ele durante, salvo erro, 20 ou 30 anos, todos os dias ele estalou os dedos de uma mão e ao fim desse tempo ele foi ver se tinha artrite ou não. E as duas mãos estavam exatamente iguais. Ele até ganhou uma espécie de prémio Nobel, só que não é bem Nobel, chamam-lhe prémio Ig Nobel ou qualquer coisa assim, porque é um prémio que dão de tu fazeres uma coisa supostamente estúpida, mas que também tem o seu mérito, estás a ver? Uhum. E ele ganhou justamente isso por causa dele ter experimentado durante... Foi muito tempo, foram muitos anos, não me lembro exatamente quanto tempo, quando ele foi fazer o raio-x às duas mãos, nenhuma das duas tinha artrite. Que é uma das coisas que as pessoas dizem que podes ter. Há muitas crenças enraizadas quanto à dor, não é? Uhum. E tu, por exemplo, enquanto personal trainer,
de certeza que já deste caras com pessoas que têm muito menos medo de refletir a coluna, por exemplo. Como é que tu dás a entender o outro lado da moeda à pessoa sem bater de frente, não é? Com ela. Uhum. É expor sem a pessoa saber. Muitas vezes, imagina, uma das minhas clientes recentes, ela, o médico disse-lhe que não podia agachar. Eu não vou contra o médico no início, até porque os médicos são considerados sempre o topo, mas há coisas que eles percebem, há coisas que não percebem. E pronto, então eu avaliei a flexão da anca da pessoa, se tinha força, se tinha mobilidade, tudo. A pessoa não tinha dor, não tinha nada a condicionar. Então aquilo que eu fiz foi criar exercícios semelhantes ao agachamento, e ela começa a fazer esse tipo de exercícios, sem pensar que é o agachamento, mas já começa a perceber que ela pode fazer aquele movimento. Depois aí, olha, está a fazer este tipo de movimento. Com a flexão da coluna é exatamente igual. Tu começas a pôr a pessoa a fazer a flexão da coluna, mesmo sem ela se aperceber, primeiro só com o movimento, depois com um bocadinho de força, e a pessoa vai fazendo e afinal não tem dor. Ok? E a pessoa depois aquilo já vai se tornando um processo mais natural, já vai perdendo aquele medo. Sim. E é assim. A nossa coluna está estruturada e foi feita para se mover. Como é que se criou esse mito de que não podemos fletir a coluna? É assim. Pelo desconhecimento, porque as pessoas pensam que qualquer força, quer de compressão, de rotação assim, é mau para a coluna e que vai aumentar a probabilidade de teres uma hérnia de disco e assim. E mesmo as próprias hérnias de disco não são tão graves como a maioria das pessoas pensa. Eu recentemente não, já foi há algum tempo, mas supostamente não, está confirmado, tenho 3 hérnias, mas eu consigo treinar completamente normal, ok? Sem limitações. Claro que, e isto é uma história engraçada porque apesar de eu ter o conhecimento sobre isto, que posso treinar e não sei o quê, eu tive a minha a primeira intervenção de dor aqui, foi num dia de férias, tipo, fiquei completamente travado, não conseguia mexer e tudo. Mas no segundo dia comecei a conseguir mexer, então foi começando a mobilizar. Terceiro dia já estava praticamente bem assim. Mas depois eu fui fazer um raio-x. Um raio-x não, foi um ataque. E quando fiz ataque, estava lá o diagnóstico, 3 hernias, não sei o quê. Eu já não tinha dor. Mas naquele dia que eu vi, voltou a ter um bocadinho de dor. E tipo, foi um bocadinho de teres visto, ei, afinal tenho mesmo. Sim. E tipo, aqui qualquer coisa gerou ali, olha, tenho dor outra vez. Mas passado 2 ou 3 dias voltou tudo ao normal. Sim. Mas agora, o que é que pode. Há patologias que não têm uma explicação. Consegues dizer mais ou menos, que seja mais ou menos, porque a certeza nunca vamos ter, o que é que formou essas hérnias que tu tens? O que é que foi dando origem às hérnias? Não, porque se todos os que estamos aqui fizermos um exame de coluna, provavelmente vão ver outros problemas. Pois. Tipo, mesmo eu vi outros para além das hérnias da minha coluna quando tirei. A solução é não fazer. Se não tens dor, não fazes. Não é que seja a solução não fazer. Saber não é mau. As pessoas normalmente quando vêm treinar comigo, como têm várias patologias e assim, costumam trazer os exames e eu vejo tudo na mesma, até para dar essa segurança e confiança à pessoa. Não é que eu não descarto, mas também eu não vou basear o meu treino no que está ali escrito, porque o que está ali escrito muitas vezes não está a ser realmente o que está a condicionar a vida da pessoa. Mas é bom tu saberes, ok? É isto que temos aqui por dentro. Isto é o que nós temos aqui para trabalhar e vamos trabalhar desta forma daqui para a frente. Sim, mas então as hérnias não têm uma explicação de causalidade ou uma razão. Não, associam que com flexão e rotação há maior probabilidade de haver uma hérnia posterolateral, ou seja, para trás e um bocadinho para o lado, mas normalmente até tem mais a ver com a questão do tempo. Tipo, à medida que tu vai passando o tempo, em algum momento quase todo mundo vai ter uma hérnia. Pode ser maior ou menor, quanto maior na realidade melhor, que é mais fácil para ela reverter. Boa, sabia disso. Olha, falaste há um bocadinho nos médicos que às vezes interferem um bocadinho nas decisões ou na forma como as pessoas também veem os exercícios. E uma realidade que eu sempre ouvi muito, e tu de certeza que também, é: tenho osteoporose, tenho de ir para a natação. Quando se calhar o que a pessoa precisa é de impacto e de ganhar força. Como é que vês isso? Como é que vês esse caso a acontecer e como é que dás a volta? Tanto a osteoporose como basicamente qualquer patologia, os médicos mandam para o Pilates ou para a piscina. É o mais fácil e em parte eu entendo, porque é provavelmente o que menos provável vai ser de piorarem o problema, ok? Pois. Mas também não vai ajudar muito. Porquê? No caso da osteoporose,
conforme nós vamos fazendo o treino resistido e gradual, ou seja, aumentando a intensidade, já há estudos a comprovar que isso ajuda a melhorar a densidade óssea. Para além disso, no caso específico da osteoporose, algum impacto também vai ser positivo para melhorar isso. A piscina, pá, primeiro não tens o impacto, que é uma coisa que seria benéfica para a osteoporose, ok? Só que os médicos recomendam justamente por não ter impacto por causa do medo de agravar ali alguma coisa. E para além disso, na piscina, por exemplo, na hidroginástica, assim, normalmente aulas de grupo, não vai ser nada tão específico, e para além de que estás na água, não tens, por exemplo, tantos problemas de equilíbrio, porque a água ajuda um bocadinho a sustentar. Tu, quando fazes a musculação, tu podes treinar o treino mais específico para aquela pessoa e o que é que ela precisa especificamente. E, por exemplo, um dos problemas de quem tem osteoporose, quando perde a densidade óssea, é poder cair, partir uma perna, partir um braço, ou assim, isso condiciona muito. E tu podes treinar justamente esse tipo de movimentos e reforçar aquilo que te ajuda a manter esse equilíbrio para a pessoa viver melhor com esse problema. Uhum. Falamos agora da natação e lembrei-me também foi uma pessoa meu que falou sobre isto, que os médicos também mandam muito para a natação para corrigir a postura, não é? E verificou-se que os nadadores são quem tem a postura mais hipercifótica, vamos chamar. Uhum. O que entra aqui um bocado diferente, não é? Com aquilo que é factual. Sim, tipo, se tu reparas na natação, imagina, em termos de desenvolvimento muscular, o que tu vês desenvolver mais é o dorsal. E o dorsal é um rotador interno, ou seja, ele faz isto. Não é que ajude particularmente nisso. Agora, se tu trabalhares mais aqui para trás, ok, pode ajudar um bocadinho, mas nunca é o suficiente. Tipo, precisas sempre de ter um complemento, precisas ter mais consciência também corporal ao longo do teu dia. Não é só uma coisa que vai resolver nem para um lado nem para o outro. E também a postura é algo relativo. Sim. Sem dúvida. Isso explica um bocadinho a minha experiência, a minha própria experiência, que na escola, no 12º ano, era conhecido como esticadinho, porque eu tinha uma postura de estar sempre assim, automaticamente. Quando, 2 ou 3 anos antes, eu tinha vários problemas de costas que estavam sempre inclinadas. E é engraçado que eu resolvi isso automaticamente e sem pensar no assunto quando comecei a fazer treino de força. Porque o treino de força me obrigava a estar com a postura correta. Porque se eu fizer treino de força com a postura errada, normalmente vai-me custar muito mais. E se tiveres a postura, pelo menos foi a minha experiência, eu aprendi que tendo a postura correta te facilita muito mais qualquer movimento que estejas a fazer de força. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Entramos aqui em posturas corretas ou não, que é controverso também. Sim, não significa que eu sou totalmente a favor, por exemplo, de fazer um deadlift com as costas curvadas. Não há problema desde que eu tenha a consciência de que estou a fazer. Mas a verdade é que há exercícios que automaticamente te vão corrigir as costas, como exercícios que te obrigam a sentar no banco e a esticar os ombros ou a abrir os ombros. E isso, na altura, ajudou-me quase automaticamente a corrigir um problema que eu nem estava consciente que estava a corrigir. Tem várias coisas. Primeiro, tu vais estar a trabalhar alguns dos músculos que são responsáveis por ter a posição do teu ombro mais para trás, o peito mais aberto e tudo mais. Para além disso, a própria autoestima e confiança que uma pessoa costuma ter quando treina. Porque, imagina, eu quando comecei a treinar, eu era muito magrinho, se calhar eu tinha muito mais a minha postura aqui fechada. E também porque é confortável. A maioria das pessoas sente-se mais confortável com a postura um bocadinho mais fechada. Até porque é uma zona segura, aquela pessoa sente-se segura. Mas pronto, com esta autoestima, nós vamos conseguir ter o peito mais aberto, falar mais diretamente com as pessoas e isso vai ter um impacto no nosso dia-a-dia. Totalmente verdade, porque marca exatamente a idade entre a qual eu passei de uma pessoa com problemas de autoestima para uma pessoa arrogante. Positivamente. Bastante arrogante. Mas já agora que falámos nisto, o que é que a postura diz sobre as nossas emoções? Pronto, é um bocadinho já aquilo que estávamos a falar. Quando nós estamos aqui um bocadinho em postura de fecho e assim, transmite um bocadinho de insegurança, talvez alguma tensão, algum stress emocional que a pessoa pode ter e quer ali esconder, estar reservada. Enquanto que, por outro lado, quando nós estamos aqui, peito mais aberto, ombros para fora,
até há alguns mentores, não é bem mentores, aqueles gajos que dão palestras e assim, que falam justamente de tu estares com uma postura muito aberta antes de tu começares. Quando tu vais lá para o público vai ser mais fácil porque tu vais estar com mais autoestima, mais confiança e consegues falar com mais facilidade. Ou seja, a forma que tu te colocas na tua postura, ela vai ter um transfer para a tua mentalidade. Sim, e para a forma como as pessoas te veem, não é? Também. Sim. O que é que me aconteceria se eu não me tivesse tornado no esticadinho e estivesse com uma má postura até hoje, desde os meus 15 anos? É assim, a nível emocional, se calhar podias ter algum impacto da tua confiança, sentir-te mais fora das coisas e assim. A nível de estrutural ou de danos, podias não ter nada sequer. Okay? O teu corpo podia se habituar àquilo, arranjar ali um ponto de equilíbrio e tudo bem. Sim. Estamos aqui a falar de boa postura e má postura, e são termos que eu, se calhar, não gosto tanto, porque Yeah. não há nada muito definido quanto a isso. E, por exemplo, alguém que trabalha todo dia, por exemplo, o Paulo trabalha todo dia no escritório sentado. Uhum. Qual é que é a postura ideal para alguém que tenha esse tipo de trabalho? É assim, quem trabalha sentado, quanto mais se mexer, melhor. É o que eu costumo dizer. Porque se, por exemplo, estarmos aqui, quem é que vai estar aqui 8 horas e confortável? Normalmente ninguém. Porque da mesma maneira que, ao fim de muito tempo, esta postura pode se tornar desconfortável, esta também vai, porque está a haver rigidez muscular. Nós estamos a ter que contrair os músculos bastante para manter-nos aqui. E especialmente se não tivermos um reforço. Quem não tem um reforço ainda torna-se mais difícil, ainda vai ter mais dores. Então aquilo que é o ideal é ir variando a posição. Estou um bocadinho aqui, estou um bocadinho aqui. Se eu tiver a possibilidade de poder fazer alguns exercícios, mesmo que seja na cadeira, tentar mexer um bocadinho. Se houver essa possibilidade de tentar levantar um bocadinho, caminhar, depois voltar. E até porque isso acho que acaba por ter um bocadinho um impacto positivo depois na nossa produção. Tipo, se nós estivermos sempre ali, chega a uma altura que há tipo um bloqueio mental também, por isso caminhar, sair, mexer-se um bocadinho, depois até nos ajuda a voltar e ser mais produtivos. Tu estás a desmascarar-me e a dificultar a minha vida porque eu sou conhecido como o gajo que anda lá pelo escritório a fazer assim às pessoas para elas ficarem direitinhas e normalmente eu explico que é para teres uma boa postura e para estares saudável, mas não é isso que eu estou à procura. Eu estou à procura exatamente de mudar a postura mental com que a pessoa está a trabalhar, porque eu parto do princípio que quando eu estou mais desleixado, eu estou mais desleixado aqui também. E o facto de estar com uma postura mais correta, primeiro tornas-te mais confiante e eu sou capaz de fazer isto, e depois toda a tua postura mental está mais positiva e consegues fazer o trabalho de uma forma mais fluida, ou pelo menos eu acredito nisso. Deixa lá, eles também só corrigem quando tu estás a ver. Verdade. Está estudado e empiricamente eu tenho que dizer que é esse o resultado. O que é que dirias a alguém que tende a evitar o treino quando sente alguma dor? Ok. Primeiro, ouvir a pessoa, ser compreensivo, perceber quais são os medos dela, até relacionado com o que falámos anteriormente, a pessoa vai olhar para o treino muitas vezes com vou pôr peso em cima de mim, isto vai-me fazer pior. Então, pronto. Primeiro, entender, ouvir quais são os medos da pessoa e a partir daqui tentar educar a pessoa sobre a dor, ok? O que é a dor, porque é que poderá estar a ser causada ou não, e ok, treino, o que é que nós podemos fazer agora? O que é que não te causa desconforto ou o que é que não te causa um aumento considerável de desconforto? Porque dependendo da patologia ou da que a pessoa tem, nós podemos trabalhar ali um bocadinho com dor, ok? Desde que não exacerbe demasiado os sintomas da pessoa. E vamos fazendo um processo dentro daquilo que a pessoa precisa e dentro daquilo que a pessoa tolera, ok? O que é que a pessoa tem de capacidade para tolerar? Tanto de fazer no treino como depois de recuperar para um próximo treino, ok? Porque eu não quero que a pessoa saia dali e depois não volte para um próximo treino. Então Claro. tem que ser uma coisa que seja confortável, a pessoa tive uma experiência positiva, vai querer voltar a ter, ok? Tu fazes toda uma avaliação muito detalhada, que inclusive já me deste formação sobre isso, antes de estar com a pessoa no terreno, não é? Para perceber exatamente isso, quais são os movimentos que ela tolera e aqueles que ela não sente dor. Sim. Qual é que é a importância dessa avaliação? É assim, eu considero indispensável. Porque se tu vais dar treino só com base no que a pessoa te diz de saúde, tenho este problema, estou bem aqui, e mesmo os perímetros, tu não sabes articularmente o que é que está acontecendo naquela pessoa. Então eu quero perceber
articulação a articulação, o que é que tem de mobilidade, o que é que tem de força. Há diferença de um lado para o outro ou não há? Há alguma dor em algum movimento ou não há? Há estratégias que eu posso utilizar para fazer a mesma coisa ou uma coisa semelhante sem a pessoa ter dor, e a partir daí eu vou criar um programa dentro daquilo que detectei na avaliação. E mesmo na avaliação, por exemplo, no caso da força, a pessoa pode ser mais forte em determinadas posições do que outras. Então, quando eu vou criar o plano de treino, eu também quero criar perfis que sejam adequados para aquilo que a pessoa tem de força. Ok? Eu não quero que seja muito pesado onde a pessoa é fraca, porque pode haver um maior risco de lesão, mas também não quero que seja muito leve onde a pessoa é forte, porque senão também não dá um estímulo adequado para gerar as adaptações que nós queremos do treino. Porquê é que as pessoas podem sentir prazer com a dor? Porquê é que as pessoas podem sentir prazer com a dor? Boa pergunta. Não te sei dizer. Se calhar estás a falar da dor do treino, não é? Eu não estou a falar de outro tipo de dores, eu estou mesmo a falar de quem treina e chega a um pico de dor e gosta de sentir aquela. Não aquela dor provavelmente que tu vais sentir no dia a seguir, porque isso eu já, Dor já muscular. fui. Estamos aqui a falar agora, não é? Sim, ok. dores musculares. Ok. Uma coisa é de sentir dor muscular, por exemplo, no dia a seguir ou 2 dias a seguir, e pela minha experiência, sendo porque eu tenho esse tipo de dor, significa que eu fui para lá daquilo que devia no treino, ou simplesmente estou a treinar fora do meu ritmo, estou a treinar algo que não estou habituado a fazer. Não tem que ser propriamente positivo, não é essa dor que me dá prazer, mas dá-me prazer uma dor quando eu estou no momento a fazer o exercício e Sentir. estou num nível em que já tenho dor por estar naquele nível de intensidade. Ok. Às vezes não há uma explicação, é só masoquista. Não, isso depende um bocadinho de pessoas. E ontem estava a falar com uma aluna e ela não adora propriamente o treino, mas gosta de como se sente do treino. Ok? E eu disse-lhe, tipo, a maioria das pessoas não gosta da sensação da dor que é o treino, porque tu para treinares para gerar adaptações significativas, tu vais ter que te esforçar bastante no treino. E eu estava a falar que, tanto eu como alguns colegas PTs, por exemplo, quando experimentamos um novo exercício, um novo método ou uma nova máquina e sentimos aquela contração, nós gostamos, é fixe, tipo, experimentámos, foi fixe, mas isso somos nós. Mas a maioria das pessoas, se puder não ter dor, elas preferem, porque se elas puderem ter o resultado com menos esforço, elas prefeririam Exato. sempre isso, ok? Exato. Tu tratas ou deves lidar muito com pessoas que te procuram para tratar a dor, mas sentes que elas ficam mais felizes com a dor que já não existe ou que minimizou ou com os resultados estéticos? É assim, no meu caso, mais a questão da dor. O estético normalmente vem depois, e porquê? Muitas das pessoas que me procuram estão há meses ou anos com dor. Então, se de repente conseguem começar a viver a sua vida e sem dor, aí eu nunca tinha, ou eu já não tinha memória de não me doer a fazer isto. É um Isto renascer. É Exato, tipo, e a pessoa sente uma coisa que já não me lembrava de sentir isto. Agora, depois da dor estar controlada e assim, é normal que as pessoas vão querer também a componente estética, tipo, vamos juntar o útil ao agradável, não é? Se puder não ter dor e se puder estar melhor esteticamente, as pessoas também vão preferir isso. Ok, tenho outra pergunta. Alguém que está cheia de dores ou cheio de dores, mas dá muito mais peso ou mais valor à componente estética. Ok, se a pessoa me O que é que abordar nesse fazia? sentido, Sim. ok. Nesse caso, eu ia tentar ou mostrar-lhe porque é que deveria focar um bocadinho primeiro na dor e depois na parte estética, ok? E atenção que o facto da pessoa querer estética, eu poderia trabalhar com ela nesse sentido, apesar da dor. É preciso fazer adaptações no treino desse sentido, ok? Desde reduzir braços de movimento, controlar as posições, amplitudes, por aí. É possível, ok? Mas aquilo que eu costumo dizer às pessoas é, primeiro vamos criar a base e a partir daqui Pois. nós vamos ter melhores resultados. Se nós começarmos sem base, os resultados vão ser assim. Agora, se nós tivermos uma boa base, depois vai ser mais fácil de construir. Sem dúvida. Seria possível prescrever treino para evitar dor? Eu faço esta pergunta porque eu comecei a perceber que melhorava os sintomas, era um pouco analgésico o meu treino se eu tivesse com algum tipo de dor ou se estivesse, por exemplo, doente. E quando vou treinar sinto-me automaticamente melhor, que seria contrassenso. E isso faz sentido. Eu também me costumo sentir melhor, excepto se eu tiver com um problema muito grave,
Tipo, se eu estiver cheio de febre ou assim, não vou treinar porque vai ser pior. Porque se Claro. o meu corpo já está preocupado a lidar com aquele problema, não lhe vou dar outro problema. Porque o exercício é um ataque, é uma agressão na mesma, ok? É uma agressão controlada, mas é algo a mais para o teu corpo se preocupar. Ahm, Diz-me só o início da tua questão. Para as pessoas que têm o exercício como um analgésico, o que no meu caso, por exemplo, eu me sinto melhor se sentir dor, se estiver doente, lá está, tal como tu disseste, doente até um certo nível que te permita pelo menos treinar, não é? Ok, mas sim, isso é completamente ok, treinar. Mas lá está, sem passar demasiado, porque se estiveres a combater uma agressão muito grande, não convém dares outra. É melhor dares um bocadinho de tempo, até porque normalmente vais tomar alguma medicação dependendo do extremo, e essa medicação vai ter um impacto no treino. Vai, se calhar, não te deixar ter tantos resultados positivos do treino como terias se não tivesse a tomar essa medicação. Mas é mais importante tratar primeiro esse problema e depois continuar o treino do que estar ali vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai por mais tempo. Ou seja, nem curas o teu problema, nem estás a treinar com uma boa intensidade. Isto é algo que acontece com o Paulo ou é muito comum? Tu vais treinar e sentes que os sintomas até atenuam? Os sintomas de uma doença física que possas ter. É muito comum. É? É. Eu digo Mas não sempre sabes às porque é que pessoas para vir acontece? treinar. Hã? Não sabes porque é que acontece? É assim, primeiro tem a ver com a parte hormonal. Há mais endorfinas, mais serotonina, tudo isso vai ter um impacto positivo nesse sentido, ok? Depois o corpo, ele vai gerar um pequeno processo inflamatório, mas depois do treino tem um processo anti-inflamatório, ok? Que é da recuperação. Então vai ajudar também nesse sentido se a doença for inflamatória, ok? Então, basicamente é tal coisa, é sempre propiciar o nosso organismo a tratar os problemas. Se quer dizer que o meu corpo produz brufeno enquanto eu treino, Algo do género, algo do género. muito Olha, engraçado. para pessoas super ocupadas, que é a realidade de muita gente, vamos ser sinceros, Uhum. não é? Como é que tu fazes com que a pessoa tenha uma rotina de treino sustentável? Uhum. Ok. Primeiro eu tenho que falar com a pessoa e perceber exatamente quais é que são os seus objetivos. E convém trazer um bocadinho a pessoa à terra às vezes, porque às vezes uma pessoa que tem uma rotina muito ocupada diz vou treinar 6 vezes por semana. Não vais. Vamos começar com menos, até porque não precisas de tanto numa fase inicial. Então pronto, primeiro objetivos realistas, claros, como é que vamos fazer as coisas, como é que não vamos fazer. Segundo, estabelecer prioridades. O treino tem que ser uma prioridade na vida daquela pessoa. Da mesma maneira que ela marca na agenda quando vai a um médico, um dentista ou assim, o treino dela também tem que estar marcado na agenda dela se ela tiver uma rotina assim tão ocupada. Depois, se a pessoa não tiver tanto tempo, imagina que em vez de ir muito frequente, eu tenho mais tempo, ou exatamente o contrário. Eu consigo ir mais vezes, mas intervalos mais seguido. curtos. Treinamos em menos tempo, dividimos mais a dose do treino ao longo da semana, mas dá perfeitamente para fazer na mesma. Por acaso, o Paulo, no outro dia de manhã, estava super revoltado com um vídeo que tinha visto de um PT que estava basicamente a dizer: vão ao treino só se vos apetecer, porque há coisas mais importantes na vida. E então ele estava super revoltado. Porque... A única coisa que me revolta relativamente a isso é a influência que tu tens nas pessoas, porque podes às vezes estar a falar para pessoas que tendem a gostar daquele conforto e de pronto, ou até já me dói qualquer coisinha, ou eu tenho qualquer coisa que assumo que é mais importante para fazer e aquilo passa sempre para segundo plano. Não estarás a abdicar de coisas que podiam ser muito importantes para ti. Não, nomeadamente de ti próprio, não é? Que aquilo é o teu momento, que estás a cuidar de ti. Sim, mesmo quando, muitas vezes, e acho que é algo comum a todo mundo, ninguém tem vontade de ir sempre treinar. Não, claro. E muitas vezes nós vamos treinar e caraças, ainda bem que eu vi. Sais muito melhor do que ao que tu chegaste ali. Totalmente de acordo. Os melhores treinos que eu fiz foram aqueles que não me apetecia treinar. Exatamente, porque tu foste lá, fizeste e depois até te ficas a sentir melhor. E só para complementar a parte da rotina ocupada que me esqueci de mencionar, também é muito importante ter um plano, saberes o que vais fazer. Porque imagina, se tu tens pouco tempo e tu vais ao ginásio e não sabes o que fazer, tu nem sequer sei o que vou fazer, vou ter que perguntar, ou vou ter que ver, ou não sei o quê, então não vou. Agora, se tu tiveres um plano, sabes o que vais fazer, opa, ok, é isto que eu tenho que fazer, chego ali, pumba, faço, venho para casa, está resolvido, cumpri as minhas metas do dia.
e isso torna-se muito mais fácil de manter o estilo de vida mais saudável da pessoa. Claro. Mas sim, tu sem um plano estás no escuro, não é? Não Sim. sabes porque é que estás a fazer aquilo, não sabes o que é que estás a fazer, Sim. não há uma ordem lógica, no fundo, o que é que te está a motivar a fazer aquilo? E Não mesmo que sabes tu muito vais, bem. e mesmo que tu vais, depois provavelmente vais acabar por perder mais tempo, que é Do uma que outra limitação que tu coisa. tens. Claro, Então, claro. Então, o trabalho do personal trainer é mesmo um investimento que as pessoas, pelo menos numa fase inicial, devem todas fazer se tiverem a possibilidade, não é? eu considero que sim. Uhum. Carlos, nós temos uma série de perguntas que gostamos de fazer aos nossos convidados que são sempre iguais e estamos sempre à espera de respostas diferentes. No teu caso, treinas e o que é que ganhas com isso? Uhum. Sim, eu treino e ganho principalmente qualidade de vida, saúde e cabecinha, porque o facto de nós sermos personal trainers e estarmos sempre a pensar muito no outro, às vezes acaba de ser saturante para a nossa cabeça. Nós estamos sempre a pensar naquele lado, mas também precisamos de um momento para nós, e nesse caso é o treino. Quando eu vou treinar, fico-me a sentir muito melhor. E lá está a parte produtiva que eu falei mesmo na parte, quando estamos a falar de estar sentados. Para mim é o treino. Quando eu treino depois, parece que as coisas fluem melhor outra vez. Enquanto que até àquele momento às vezes já estava a ficar cansado e não sei o quê. E aquilo é tipo um boost que me dá outra vez e começa a ser mais produtivo outra vez depois do treino. Uhum. Essa tua resposta, desculpa interromper-te, mas só para darem uma conclusão que vai de encontro a tudo que nós defendemos na BMS, que é às vezes saberes o que é realmente importante para ti. Porque eu tinha a ideia, ou durante algum tempo acreditei que eu gosto de seguir exemplos. E obviamente que um personal trainer com excesso de peso automaticamente não seria um exemplo que eu seguiria, e é involuntário. Eu não faço algo propositado para isso acontecer. A minha cabeça precisa de ver um exemplo de esforço, mas é completamente diferente a minha cabeça precisar de ver um personal trainer com 100 quilos e 80 deles só massa muscular. Não é necessário isso. E foi uma ideia que eu fui desconstruindo ao longo do tempo, que é alguns dos melhores personal trainers que eu conheço não são muito desenvolvidos esteticamente, não têm uma grande massa muscular, mas têm um propósito muito grande acerca do treino e vão buscar para a cabeça coisas muito importantes. Não significa que não hajam personal trainers muito musculados que são muito bons, mas não há correlação. É porque não tem a ver com isso só. Tem a ver com muito mais coisas do que para além da estética física. Por isso, Agora eu concordo com isso. Agora uma polémica. Contratavas um personal trainer obeso? Eu não. Tu não? Não, porque provavelmente para ele ser obeso é porque não está a pôr em prática aquilo que ele me vai vender. É o Certo. exemplo, exato. Agora, lá está. Ele não tem que ser todo fit também, ok? Exato. Mas precisa pelo menos de treinar, precisa de pelo menos pôr em prática aquilo que ele vai me dizer para fazer. Pois há coisas que tu só sentes mesmo na prática, não é? Sim, eu antes de pouco, eu costumo dizer aos meus alunos, antes de tu fazeres escrever. qualquer coisa, eu já experimentei. Uhum. Porque a sensação que a pessoa vai ter, embora seja sempre aquela questão da individualidade, cada um vai sentir de forma diferente, mas eu quero ter minimamente a noção do que é que a pessoa vai perceber a fazer aquilo. Uhum. Agora, que conselho é que darias a alguém que não treina? Treina. Isso é a resposta para as. Porque como é que Curto. alguém que nunca treinou se convenceria a treinar? Tem que se encontrar o verdadeiro porquê da pessoa. É uma coisa que eu insisto muito, tanto com alunos como na própria rede social. Eu falo muito do porquê. E o porquê tem que ser pessoal. Tem que ser mesmo importante para a pessoa. Ela tem que saber, estou a fazer isto porque quero isto, isto e isto. Muitas vezes as pessoas vêm porque a mãe mandou, ou o marido mandou, ou whatever. Mandou, salvo seja, mas disse, tens que ir treinar. Isso não vai resultar, porque estás a treinar para outra pessoa. Podes até começar, mas provavelmente não tens um motivo suficientemente forte para manteres aquilo ao longo do tempo. Agora, se tu pensares, este é o meu objetivo, eu quero isto por causa disto, isto e disto, ok, eu comecei. Quando tu tiveres dúvidas que queres continuar a treinar, porque é que eu comecei? Uma razão pessoal. Eu tenho esta razão para eu treinar. E tu vais buscar aquilo ali para dar seguimento ao teu treino. Uhum. BMS são as iniciais de Body, Mind, Soul.
para nós é extremamente importante unir os três. Qual é a tua opinião acerca disso? Ora bem, eu da alma não sei falar muito, por isso vou-me focar na parte do corpo e da mente. E que são duas coisas que estão sempre interligadas, tanto no treino como na nossa qualidade de vida. Mesmo a questão da dor, que foi o que tivemos a falar hoje, uma coisa que nós não falámos foi até da dor biopsicossocial, que basicamente, a nível biológico, é, por exemplo, o dano que nós temos, ou seja, se temos um corte, se temos alguma patologia ou assim. A parte mental é um bocadinho aquilo que nós estamos a pensar sobre a dor, ok? Se eu acreditar que a minha dor é má, a minha experiência de dor vai ser maior, ok? E depois tem também uma componente social, que é o que é que as pessoas à minha volta também falam sobre a dor. Se eu estiver com um médico que diz não faças isto, quando eu fizer alguma daquelas coisas, o médico disse que aquilo faz mal, vai-me doer mais, ok? E tem a ver um bocadinho com o ambiente que nós estamos rodeados. E pronto. É o poder da mente no corpo, não é? Exato. Totalmente. Um livro que recomendes e porquê? Ora bem, eu leio muitos livros, mas eu sou muito mau a fixar nomes. Por isso, eu vou dizer um dos que li mais recentemente e gostei, que é A Evolução da Prescrição Clínica no Exercício, que foi escrito pelo Thomas Purvis, que é um especialista em mecânica do exercício, e a Marianne Muricelli, qualquer coisa assim. Sim, Exatamente, sim. a RTS, ela dá a parte para o Brasil, e então o livro está em português, ainda melhor, facilita. E porquê é que eu gostei daquele livro? Primeiro, concordo com basicamente tudo o que eu estou a ler ali, tipo, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo até agora. Faz sentido, concordo. E depois, também porque me abriu um bocadinho a mente mais para a parte da mecânica do exercício, que era uma coisa que se calhar eu tinha em algum déficit, ok? E acho muito importante nós percebermos a parte mecânica, como é que tens aquele problema, como é que eu posso treinar, apesar de teres aquele problema, como é que eu posso manipular o exercício e fazer na mesma aquela execução para melhorar aquele movimento, Sim. ok? É mesmo interessante que nós temos às vezes coisas, principalmente de quem treina, que está muito atento ao mundo do fitness, temos coisas que até sabemos, mas não sabemos explicar porquê. E depois vamos tirando, por exemplo, o RTS, também tive lá numa formação, vamos ligando as coisinhas e fazemos as sinapses Sim. na nossa cabeça, porque começa a fazer tudo sentido. Exato. E é mesmo engraçado. Para quem gostaria de conhecer mais acerca do Carlos e da forma como tu vês esta ligação entre o treinador, como é que te pode acompanhar? Eu tenho rede social, o Instagram, vou partilhando lá muitos conteúdos, que é Carlos Ifan Matos PT. Afinal não, o Ifan é aquele rasteiro, eu nunca me lembro o nome. É esse mesmo. E pronto, tem lá muitas coisas que eu vou partilhando. Ultimamente um bocadinho menos ativo, falta de tempo, mas vou tentar voltar ao foco lá também. Carlos, foi um prazer enorme, já te conhecia, não é? Já me ensinaste muita coisa, foi um prazer enorme ter-te aqui hoje. Eu acredito que muitas das limitações que o ser humano tem são impostas por crenças e é muito bom ouvir profissionais que estão ligados a uma especialidade, a uma parte muito específica, tentar desconstruir um bocadinho esse tipo de crenças. Por isso, obrigado pelo teu trabalho, e eu acredito que as pessoas podem aprender muito sobre muitas coisas que desaprenderam ou com desinformação que receberam acerca de coisas que estão completamente erradas. Por isso, eu vou estar atento ao teu trabalho e espero que as pessoas também estejam. Obrigado. Obrigado.